sou muito fã de monstros gigantes, os famosos kaijus, mas a história de hoje vai fazer eu mudar um pouco essa opinião. Principalmente porque não é exatamente por ser sobre um monstro gigante, mas sim sobre uma analogia a tudo que o ser humano pode fazer para prejudicar o outro e sobre quem realmente é o verdadeiro monstro na situação toda. Oi, eu sou a Uni e eu conto histórias. E hoje eu vou falar sobre o primeiro Fursuit da história. The Man in the Suit, que pode ser tanto o homem no terno, a tradução literal, mas a gente sabe que não é isso, ou o homem na fantasia barra traje. É sobre um homem que vai trabalhar nos filmes antigos do Godzilla, ou Gojira. Isso aqui é um analogue horror do canal Uncanolling, que fez essa série há mais de 2 anos atrás. Nós começamos com o vídeo Godzilla Suit Incident, e começa com a imagem do Godzilla em um cenário como se tudo estivesse pegando fogo. A pessoa dentro da roupa do Godzilla era desconhecida, no caso a sua identidade. Mas a história do ator com Gojira era diferente. O vídeo mostra algumas fotos do ator usando essa fantasia. E uma delas dá um mini jumpscare, mais parecido com uma mensagem subliminar. E pode não dar pra ver direito o que é, mas é o Godzilla. E o texto pode ser traduzido para: Gojira pode ser um monstro, mas eu me pergunto se isso é natural. E se eu acabarei dentro do corpo dessa fera gigante para que eu possa me tornar um com ele. Sinistro. Continuando no vídeo de PowerPoint, é dito que o ator se apaixonou pela criatura ou pela sua fantasia. Ele poderia vestir a fantasia a maior parte do tempo, ao ponto de você nunca mais ver o verdadeiro rosto dele. Um outro ator do set complementa ao contar que até nos intervalos ele usava essa coisa. Mesmo passando calor, ele não se importava. Parecia que ele estava viciado, hipnotizado, como se essa roupa chamasse seu nome, chegando ao ponto dele levar aquilo para casa, mesmo sendo proibido. Ele não era de falar muito, mas ele dizia que se chamava Koji, que é o apelido da roupa. A última vez que viram o homem monstro no set, ele estava obviamente na fantasia, até que do nada ele parou. Tiraram foto desse momento. Ele passa um bom tempo assim, parado, até que ele começa a andar e para de novo. A sua respiração está abafada e em um ritmo estranho. O diretor acha que é algum tipo de brincadeira e foi lá cutucar o bicho para fazer ele voltar para o seu lugar e continuar trabalhando. Mas o ator nem aí. Depois de mais 2 minutos dessa situação esquisita, o diretor pediu para o pessoal verificar o homem e tirá-lo dessa fantasia. Essa é a foto do momento que um dos funcionários resolveu abrir a boca do Goji para ver como que estava o ator lá dentro. O homem da foto abriu a fantasia e viu que não era mais um ser humano que estava ali dentro. Algo estava crescendo, pulsando, e sua carne era lentamente arrancada enquanto tentava abrir o bolso que serve para os intérpretes entrarem na roupa. A fantasia agora era a própria pele dele. De alguma forma, o corpo dele, a carne dele foi deformada de um jeito que preenchesse toda a fantasia. Então, em vez de ser um corpo comum, virou apenas um molde. Isso aqui era o que eles esperavam encontrar lá dentro. E isso aqui era o que eles realmente encontraram. O segundo vídeo começa com um trailer de Gigantes, The Fire Monster. E é um filme em que 2 monstros gigantes nasceram para destruir um ao outro. O típico filme de monstro gigante em que um nasceu para destruir o outro. Só que tem um porém. Eles podem até ter nascido para lutar entre si e destruir um outro, para ver quem é o vencedor. Mas, no caminho disso, eles vão destruir o mundo e a humanidade. Parece até um prelúdio do que vai acontecer, né? Beleza, mas e o Goji? Ele apareceu pro próximo filme, porque se o grande público descobrisse o que aconteceu, a Toho, que é a produtora do filme, seria processada, além de descredibilizada e ridicularizada por manter essa criação doentia, e mantê-lo escondido seria o melhor pro sucesso do Gojira. Mas não é de todo mal, afinal a Toho queria descobrir o que causou isso, o que fez o Goji, ou o homem na fantasia, se tornar o que ele virou. O Goji foi examinado por vários profissionais, médicos, pesquisadores, cientistas, para saber o que estava rolando ali. Mas eles não tinham certeza de nada. Mas eles só tinham certeza de uma coisa,
de que, seja lá o que foi que ele tomou, o que ele fez, a pele e a carne inflou no interior, derretendo e se fundindo com a roupa, que agora o lado de fora era sua nova pele. Seus ossos foram rearranjados para encaixar certinho com a altura do corpo, e eles descobriram que ele enxergava através dos olhos da própria fantasia. Mas tinha um porém. Os olhos dele estavam injetados de sangue. Um novo monstro ganha um novo intérprete. O monstro em questão se chama Angúrios, que parece tartaruguinha. E o ator, que teve seu nome censurado, não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com o homem na fantasia de Godira. Ele não tinha a menor ideia. E ninguém quis avisar ele também por precaução. Agora, se algo acontecer, é culpa da Toho. Falando no God, ele não tem mais as cordas vocais. Então ele só pode fazer sons animalescos. Apesar disso, ele é bem cooperativo na hora de fazer os filmes. As gravações estavam indo nos conformes. Até que teve a fatídica cena que os dois monstros teriam que lutar entre si. E o que se sucede é isso que vocês vão ver agora. O Godira, ou o Homem na Fantasia, se descontrola de um jeito bizarro e o movimento do Angúrios parece desesperado, fora do roteiro, tentando fugir como um ser humano e não como alguém atuando. E a porra do Godira morde o Angúrios e mastiga a cabeça do ator, o fazendo sangrar muito. E isso obviamente não estava no roteiro. O ator do Angúrios gritou desesperado por ajuda, enquanto os dentes estavam fincando sua cabeça, até que ele parou de se mover. Mesmo o Angúrios parando de debater, ainda foi muito difícil de poder chegar perto dele e do Gold, porque o Gold ele tomou uma atitude um pouco diferente. Ele agora estava protegendo o Angúrios. Ele largou ele lá e começou a rodear ele, meio que protegendo e não deixando ninguém chegar perto dele. O ator surpreendentemente acordou, só que ele teve alguns espasmos violentos e as pessoas conseguiram chegar perto dele. E os funcionários ficaram com medo do que iam ver no momento que abrisse a fantasia dele. Uma foto foi tirada do Godira rosnando para todo mundo depois de ele fez o que fez com o Angúrios. E foi essa foto. Não vou mentir, esses olhos me deram medo. Enquanto temos um deslumbre do que esperávamos encontrar dentro do Angúrios, temos outro jumpscare subliminar, esse sendo mais assustador, que diz: acorde, você tem um propósito. Pare de tentar impedir o inevitável. E é assim que encontramos o ator do Angúrios, ou pelo menos o interior da fantasia dele. Ele se transformou em outro homem na fantasia. O que é estranho, porque parece que a mordida do Gold funciona como a mordida de um zumbi, transmitindo o vírus ou a radiação dele. E o coitado vai ficar de quatro para sempre agora. Isso até faz sentido, levando em conta que ele ficou protegendo o corpo que ele acabou de derrubar. Como se ele tivesse uma espécie de reprodução em que ele precisa que a sua raça perpetue. Então, preciso que ele esteja protegido até a sua transformação estar completa. E isso até que faz mais sentido também, porque a outra vítima não tinha o comportamento obcecado que o ator do Gold tinha. Então parece muito mais que ele se transformou nisso por causa da mordida do Gold, por alguma doença, alguma infecção, algo transmitido. Agora o vídeo 3. Esse se passa em 1962, 7 anos depois. Temos alguém que teve um encontro com o Homem na Fantasia e ficou assustado, mas curioso. Mesmo sabendo que podia se machucar tentando saber mais a fundo sobre isso, ele precisava de respostas. Ele pediu para uma amiga dele, que por motivo de privacidade vamos chamar ela de Elisa, que é uma professora, para ver melhor sobre aquela situação, sobre o corpo, as fotos, a filmagem e tudo mais, para tentar entender melhor o que está acontecendo. Acontece que, seja lá o que causou isso, não foi uma pílula. Isso é algo a mais. Meu Deus, isso é trabalho de radiação. Puta merda. O Homem na Fantasia não se fundiu a ela instantaneamente. O corpo dele explodiu lá dentro. Então se remodulou na fantasia. Sua pele, sua carne e seus ossos estão fundidos com a roupa.
Seus dentes podem ser a fantasia. Qualquer coisa que ele tomou está mutando ele e o tornando mais uma criatura do que um ser humano. Logo, ele vai ter propriedades animalescas. Como usar seus dentes de forma mais eficiente, e ele poderia conseguir controlar sua cauda. Você disse que os olhos dele podem se mexer e estão injetados de sangue, bem vermelhos. Mas nessa foto, os olhos deles brilham de volta. Olhos humanos não fazem isso. Você precisa tentar derrubá-lo. Se não conseguir, provavelmente é tarde demais para a humanidade. A pessoa que tá relatando tudo isso, que tá fazendo esses vídeos e mostrando pro público o que tá acontecendo, pergunta pra Elisa como que ele ficaria no fim da mutação. E a Elisa corrige ele, falando que mutação não tem fim, não tem um ponto de parada. E ela diz pra ele procurar um artista pra poder fisicalizar como que vai ser a aparência do Godira se ele não for parado. E ela passou uma descrição de como seria. E ele infelizmente esqueceu. Você tá de sacanagem. O protagonista revela que ele não é japonês. Ele comenta isso porque ele tenta escrever e fazer o pedido, mas parece que o japonês dele tá bem enferrujado, porque ele pediu um desenho e recebeu 3. E esses são os desenhos. Basicamente, o Godzilla, o Godira clássico. É dita uma frase no meio disso tudo, com um áudio de fundo, que eu acredito que seja o que está escrito na descrição desse vídeo. Eu não sou um monstro. Vou ajudar todos vocês. Vou matar aqueles que me fizeram mal. Aqueles que assassinaram minha família. E os que os apoiaram. Vocês mataram minha família. Monstros. Vídeo 4. Isso aqui já se passa em 1958, então voltamos pro tempo. O relator comenta que ele se encontrou pela primeira vez com o homem na fantasia. Ele acaba se infiltrando ali, indo nos lugares que ele não deveria ir com a patente dele, para poder saber mais sobre aquela história. E ele encontra uma fita, que tá com o título obviamente japonês, mas traduzido fica Teste de Conformidade / Adequação. E esse título é comum em controles de qualidade, e foi feito anos depois do incidente do Angurius. Como sempre, ele mostra o que tinha nessa fita pra gente. Nós temos a logo da Toho. Embaixo, teste de traje. E um aviso logo depois. Essa fita não pode ser visualizada. Não compartilhe ela. E um homem fala, mas ele sabe o perigo e a gravidade da situação, mas deram seu melhor nas suas pesquisas sobre God. No meio dos testes, há uma voz grossa e logo depois um grito. E uma música toca enquanto a coisa se aproxima, saindo da escuridão. Vamos lá! Essa música que toca no final se chama Hontoni Sonara. E traduzindo o trecho que toca, é dito isso aqui. Mesmo que chova fogo, chova lanças, mesmo que a lua brilhe em forma quadrada. Minecraft. Amar e ser amado, o fio vermelho que nos une, jamais nos romperá. Um casal unido pelo destino. Se assim for, isso me fará feliz. É uma música romântica que parece não fazer muito sentido com a situação que estamos vivendo agora, mas regra de analogia, ó, se alguma coisa tá numa fita, em alguma coisa, é porque ela tem algum sentido, ela tem algum significado, ela tem alguma importância. Nada que é por acaso. Então eu acredito que tem uma explicação logo logo. Eu meio que tenho uma teoria sobre isso. E o que exatamente o God falou? Ele simplesmente disse a famosa frase do Oppenheimer, o que faz sentido, porque ele sofreu uma radiação, uma mutação, e o Oppenheimer é famoso justamente por uma bomba atômica. Ainda mais pelo que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Sabemos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, outras choraram. A maioria permaneceu em silêncio. Lembrei-me de um trecho da escritura de hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu tenta persuadir o príncipe a cumprir seu dever. E para impressioná-lo, assume sua forma de múltiplos braços e diz: agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Suponho que todos pensamos nisso de uma forma ou de outra. Nós temos aqui amor e morte. No vídeo 5, nós voltamos para 1962. O ator recebeu uma fita, mas duvida que foi de alguém da Toho que fez. Você não entende. Você matou minha família. Vocês americanos comemoraram quando perdemos. Perdemos nossas casas. Perdemos nossas famílias. Vocês nos bombardearam. A bomba levou minha esposa, meus filhos. Hiroshima era nosso lar. Eu saí para uma viagem de negócios. Vocês tiraram tudo de mim. Então eu decidi devolver a paz, me livrando das pessoas que erraram com a gente.
Ok, os japoneses estão putos com os americanos por causa da guerra e principalmente por causa das bombas. E a pessoa que recebeu essa carta, essa fita, é um americano. Ele está no Japão a trabalho, provavelmente. Então, receber essa mensagem foi bem mais pessoal do que parece. Então, associando isso com o vídeo anterior, dá pra entender que aquela música romântica e mais toda a situação do Oppenheimer e mais essa aqui, mostra que essa Analogue Horror também é uma referência a raiva dos japoneses sobre o que aconteceu com eles, a vingança e ódio, a bomba e tudo mais, e como que a guerra destruíram alguém. A pessoa que está dentro da fantasia do Godira, agora ela está mutada, ela não consegue falar, os seus ossos foram distorcidos e tudo isso por causa de radiação. Não sabemos exatamente por que ele tomou radiação, como ele tomou essa radiação, mas sabemos que isso moldou ele. Então dá para imaginar que isso seja consequência da guerra. E a música romântica mostra que se perdeu um amor, se perdeu uma família, quando você não tem mais nada a perder, você se torna alguém perigoso. No sexto vídeo, ainda estamos em 1962. A Toho enviou 2 correspondências para esse americano e ele diz que não parece nada profissional. Uma das cartas é uma carta de demissão, mas o autor tinha um infiltrado na Toho que conseguiu fotos e filmagens do que estava rolando. E ele trouxe uma fita chamada Distração Dorsal. A fita, que tem a logo da Toho, tem explicações. Eles vão tentar tirar o homem de dentro da fantasia. O Goji foi bem cooperativo. Parece que é o fim, mas não é. Olha o tamanho do vídeo, você acha que é o fim agora? Porque simplesmente o Goji atacou um dos caras que estavam fazendo essa pesquisa, tentando tirar ele de dentro dele, e estava com uma câmera. E o flash dessa câmera machucou os olhos do Godira. E essas são as fotos que tiraram do momento que ele começou a atacar o homem com a câmera. O Goji parece parcialmente consciente, como se a parte humana dele estivesse dividindo espaço com o lado animalesco da fera. E de certa forma faz até sentido o homem querer se livrar disso, mas a fera não. E o homem meio que aceitar continuar dessa forma, porque se eles forem separados, eles vão morrer. Porque agora eles são um só. No sétimo vídeo, estamos em 1956. De novo. E temos a fita do incidente do Angúrio. O que aconteceu com o intérprete do segundo monstro. Já temos no vídeo sobre a mutação da segunda fantasia. E a preocupação da Toho é que a persistência dele machuca as finanças dela. Eles querem ver Angúrios, mas ele mesmo não quer ser visto. E foi isso. Que merda, hein? A Toho é uma desgraçada também. Mas o espião conta que o próximo filme que eles querem lançar é o Homem na Fantasia de Angúrios versus o Homem da Fantasia de Godira. Eles estavam tentando treinar o Angúrios a poder obedecer às ordens. Temos até uma foto desse momento. Mas como eles não estavam conseguindo fazer ele obedecer de forma decente aos comandos, eles partiram para métodos agressivos e dolorosos, usando tasers e qualquer tipo de coisa que dê dor para ele poder obedecer, como castigo também. Um adestramento cruel. O cara tá nessa situação por culpa deles mesmo, que não avisaram o que aconteceu com o cara dentro da fantasia de Godira, e eles se acham no direito de maltratar e machucar eles, sendo que eles só estão nessa situação por culpa deles. Empresário é tudo filho da puta. Apesar do Angúrios não estar sendo muito cooperativo, tinha um outro filme sendo produzido já a caminho, que era sobre o Godira lutando contra um monstro gigante, uma mariposa gigante, a Montra. No oitavo vídeo, estamos em 1964, já passou um bom tempinho. A esse ponto, o autor quer fugir do Japão já, mas ele não pode, porque ele provavelmente seria preso. Eu não sei exatamente porquê, mas ele acredita que ele vai ser preso se ele fugir. E ele também está tão profundamente imerso nessa história que ele quer terminar isso, ele quer dar um fim nessa situação toda. E parece que tudo só piora. Enquanto eles estavam produzindo um novo filme, algo horrível, pior de tudo até agora, aconteceu. O Homem na Fantasia escapou. Bando de competente, você só tinha uma missão! E isso foi parar no jornal, e foi assim que o autor descobriu por que ele tinha sumido. O monstro tá gigante. Por sorte e muita coincidência, uma das testemunhas era um fotógrafo e tava com sua câmera à noite na estrada. Tava tirando umas fotinhas assim, só pra
só pra testar. E bem nessa hora, que coincidência. Lembrando, 1964, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Só monstros gigantes e a ditadura no Brasil. E essa é uma foto que ele tirou. Mais tarde, outra pessoa viu a silhueta na rua e foi pra fora com a sua câmera pra registrar. Esse daí era um menino dessa vez. E foi mais plausível esse registro do que o outro. Ele reconhece que era o Godzilla do filme. Reconhece mais ou menos porque ele mesmo diz que, apesar de parecer muito, aquele não era o Godzilla dos filmes. Porque a pele da fera parecia real e falsa ao mesmo tempo, dando aquele famoso Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. E o menino mesmo diz que não acha que é uma criatura, apenas um homem numa fantasia. Você não tá totalmente errado, menino. E o rosto dele parecia mudar o tempo todo, e o moleque desenha um dos rostos dele. Tá, isso aqui deu medo. A Toho prometeu que era uma promo pro próximo filme, que era só uma publi diferenciada para poder instigar o público a querer assistir. É claro que vocês vão lucrar em cima disso, né, seus desgraçados? E ainda impedir a distribuição de mais jornais dessa notícia. Mas o mais importante de tudo, a Toho conseguiu capturar ele? No nono vídeo, estamos em 1964. E temos o trailer do Godzilla vs a Mothra. Bem distorcido e medonho. E sinceramente, eu só espero o pior agora. O espião contou que rolou quando o Godzilla escapou. Algo deu errado. Ah, cê jura? Achei que tava tudo nos conformes, tava tudo certinho como planejado, que nem um script da vida real. As condições que o homem no traje estava botaram lentes de contato para disfarçar os olhos sangrentos. E ele foi forçado a resistir a uma puta vitania. Olha ele cair daqui. Isso aqui, não ironicamente, eu achei engraçado. Eu sei que ele tá sofrendo, eu sei que ele tá tomando muito no cu dele. Mas não deixa ser engraçado essa imagem dele caidinha aqui no chão. Ele foi arrastado pelo vento e pelos seus funcionários também, tratado como um animal de circo. E durante a filmagem decidiram que a Mothra seria um fantoche, uma marionete. Não alguém fantasiado, porque a gente sabe o que aconteceu na última vez que fizeram assim. Mas o God viu o fantoche como um ser vivo e achou que tinha alguém lá dentro. A Toho achou que estava arrasando, até que perceberam um pequeno problema. Alguém precisava ficar na fantasia de larva. Super necessário. Eles estão fazendo isso pra me sacanear já. Eles não podem fazer um fantoche de larva. Tem que ser alguém dentro da larva. Eles conseguiram fazer uma borboleta ser feita de fantoche, marionete, ser controlada longe. Mas uma larva que só faz... Não consegue. Porra! E o pior ainda é que a larva é uma larva. Vocês sabem como é uma larva. Elas não têm perna nem braço. Ou seja, se acontecer qualquer merda, ela não pode nem correr e nem mexer os braços. Tá totalmente à mercê do que vai acontecer. E a gente viu o que aconteceu com o cara de 4. Imagina alguém amarrado. E ainda foi uma atriz, acreditando que a segurança estava bem reforçada. Tá tão reforçada que o título do vídeo é Incidente do traje de moçura. Com certeza tá tudo seguro. E o pior é o primeiro dia de trabalho dela. E pra piorar mais ainda, os pais dela estavam assistindo. E eles não se importavam com o papel dela. Eles só queriam estar lá pra apoiar a filha. O sonho da filha de ser atriz. Eles só queriam ver ela. E eles estavam orgulhosos dela, mesmo ela sendo uma larvinha, tadinho. E é claro que a segurança não salvou ela da sua sentença. E é incrível como sempre botam alguém que não sabe o que aconteceu anteriormente, que eles botam nessa situação e acaba sofrendo tudo isso. Porque o Anguirus não sabia o que aconteceu com Godira. E agora essa menina não sabia o que aconteceu com Anguirus nem com Godira, porque era o primeiro dia do trabalho dela. Eles sempre botam quem não tem nada a ver com o bagulho, que nem sabia que tava rolando e nem avisam também. Durante uma cena, o homem no traje teve um estalo e ele correu atrás da Mothra, a mordendo. Mas ele percebeu que era só um boneco. Então, ele estudou o movimento ao redor e percebeu a mulher dentro da roupa de larva. A fantasia de larva tinha bastante espaço para ela se abaixar e se esconder. Mas isso não impediu o homem de procurar mais e mais fundo. Os pais dela assistiram enquanto a cabeça dela era mastigada e eles tentaram intervir. Os dois foram espancados até a morte pelo homem na fantasia. Depois de destroçar os pais dela, o homem no traje começou a proteger a roupa de larva, igual o Anguirus.
mas a equipe já estava preparada dessa vez, paralisando o monstro com um taser longe dela. Com raiva, o bicho quebrou a segurança e escapou. Uma equipe foi atrás dele, enquanto a outra, cerca de 4 homens, tentaram salvar a mulher e tirá-la da roupa antes que o pior acontecesse. O espião, amigo do americano, estava no meio dessa situação toda. Ele era da equipe que foi buscar o Godira. Demorou cerca de 1 hora para achá-lo, que eu fiquei bem preocupada, porque, beleza, vamos lá. Ele quebrou a segurança e fugiu. Eles instantaneamente foram atrás dele. Ele não é tão rápido assim. Como que vocês perderam de vista a ponto de demorar 1 hora para achar ele? Ele estava aos redores de uma floresta, apenas admirando a natureza, como se estivesse calmo, mas a calmaria acabou quando viu as pessoas tentando capturar. A coisa estava cercada, então ele começou a tremer violentamente e se contraiu, como se estivesse vibrando. Ele vomitou um líquido vermelho. Presumiram que era o próprio sangue dele. Provavelmente era o último recurso da criatura, mas não adiantou muito, porque ele conseguiu ser capturado de qualquer jeito. É isso que foi deixado pelo Godira. Eles foram rápidos em deixar no lugar seguro. Eles tinham medo do pior quando eles voltaram, se tratando da atriz. E era isso que eles esperavam encontrar. Eles já não esperavam encontrar uma pessoa normal, eles já esperavam a fantasia estar coberta de gente. Mas foi isso que eles acharam. Eu não entendi de primeira exatamente, mas vendo direito parece muito mais que a larvinha virou um casulo num teto. Talvez como uma lagarta que passa pela sua metamorfose dessa forma, num casulo. Então, logo talvez ela vire a Mothra. No 10º vídeo, ainda estamos em 1964. E temos 7 updates. Tudo que a gente sabe é através do espião que tá lá pegando informação e passando para ele e consequentemente pra gente. O espião nos conta que ele passou por uma sala onde o executivo da Toho e um governador político estavam conversando. E ele, sem querer, ouviu tudo. E eles estavam se falando sobre a situação toda. O casulo, o estado do Godira, as notícias nos jornais, etc. Nisso, descobrimos quem estava ajudando a encobrir todo esse caso. No caso, um político. Por qual motivo? Não sabemos, pode ser interesse pessoal, financeiro, controle da população, ou pode ser também por parentesco, tentar ajudar um parente dele. A gente não sabe, qualquer coisa pode ser motivo para cobrir algo assim. Segundo, o casulo agora estava no armazém e alguns funcionários tentaram tirar ele de lá, que estava ali no teto. Só que quando chegaram de perto para tocar nele, ele expeliu um gás laranja que cobriu o ar todo do armazém. E aquele gás poderia ser tanto radioativo quanto venenoso. Então eles decidiram deixar lá. E provavelmente eles vão querer estudar a fundo sobre aquilo também. Essa indústria não percebe que eles estão cometendo pequenos erros que vão se tornando uma bola de neve gigante que vai acabar destruindo a vida de todo mundo. Pessoas que não têm nada a ver com isso. O caso do Godira realmente foi um acidente. Eles não tinham controle daquela situação. Mas a partir daquilo, eles tinham culpa de tudo. Eles tinham a responsabilidade porque eles sabiam que aquilo era perigoso. E pessoas perderam vidas, perderam a sua humanidade, o descuido e ganância de uma empresa. A terceira notícia é que os pesquisadores e cientistas foram averiguar a cena em que um homem no traje vomitou sangue e encontraram isso. Precisaram de trajes especiais para chegarem perto dessa coisa e também fecharam a área para que ninguém pudesse chegar perto. A quarta notícia é que alguém na área da poça tóxica conseguiu ver um globo ocular, mas acharam que era só um boato. Até deram uma averiguada, mas não acharam nada. Mas proibiram a passagem na área por garantia. A quinta notícia é que vão fazer a porra de um outro filme. Vai tomar no cu. Que seja o filme do Andaru Sandoro, que seja um filme do Takashi Miike, que seja um filme de qualquer merda, menos de monstro gigante. A sexta notícia é que o autor recebeu uma carta de uma das suas filhas. E o foda, deixa eu desabafar. É um desenho de criança, de família. O pai distante, com uma câmera, a mãe triste. Meu marido preferiu um largado gigante do que eu. A criança, sem saber de porra nenhuma, e algo lá no fundo que tá com o nome censurado. Provavelmente a segunda-feira dele. Nós sentimos sua falta, papai. E a esposa perguntando sobre ele. O homem sente falta da família que está nos Estados Unidos, enquanto ele está lá no Japão preso. E ele não pode ir embora. A sétima notícia tem o concept art
do próximo monstro, do próximo filme que vão lançar, sim. Sim, eles vão fazer mais um filme de monstro gigante. A partir daqui eles só são sádicos mesmo. Você acreditou que não seria um filme de monstro gigante de kaiju? Você realmente acreditou? Hã? Dessa vez o autor vai intervir. Ele vai fazer alguma coisa sobre isso. E esse é o concept art do monstro. A porra do Ghidorah. Vão tomar no 11º vídeo e último. Beleza, Oni, por que você tá tão preocupada por ser o Ghidorah? Porque é o Ghidorah. Não sei se vocês sabem, mas Ghidorah é um monstro de 3 cabeças, voador, que cospe fogo e veio do espaço para destruir tudo, para dominar a Terra. Ele é um desgraçado, ele é um monstro horrível, fazendo o Godzilla ser bonzinho perto dele. O Godzilla é o protetor da Terra do lado dele. Então, se essa coisa ficar no nível do Godzilla na questão da mutação, fudeu. Porque o Godzilla já tá metendo louco. Aí o bichinho ali, ele tá ficando revoltadinho também, o Anguirus. Porque, ai, estão me batendo. A mariposa tá lá dormindo. Aí o Ghidorah ficar tão louco quanto o Godzilla, fudeu, fudeu. A Toho decidiu ser mais cautelosa durante as filmagens desse filme. E o Fo decidiram fazer o Ghidorah meio marionete e meio fantasia, para confundir o Godi. E fizeram testes com materiais novos que fossem resistentes a dano pesado. Mas não mostra que materiais são esses, porque censuraram. A parte de baixo do corpo tinha o material mais duro, mas as cabeças e os pescoços eram marionetes, então não precisavam de material pesado. A maioria dos kaijus que iam aparecer eram só fantoches. E agora a porra da larva era um marionete. Porra, agora eles conseguiram fazer uma marionete larva. Eles podiam ter feito uma marionete larva. Cara, essa é a hora que o americano intervém com uma espingarda. O cara tem uma espingarda e ele vai fazer algo. Ele sabe que é arriscado, mas é necessário. E ele pode morrer nisso, mas ele tem que fazer alguma coisa. O Gojira está com a aparência mudada. Provavelmente a Toho está envolvida nessa desgraça. E a equipe da Toho estava muito confiando que o plano daria super certo, que eles conseguiriam ser super seguros. Faltava uma cena. Sempre falta uma cena. O homem no traje estava bem contido, graças à segurança pesada para evitar uma outra tragédia. O bicho não conseguia morder o ator do Ghidorah por causa do material resistente. Mas esses incapazes esqueceram um pequeno detalhezinho minúsculo. Olha essa imagem. Lembrando que o pescoço e a cabeça do Ghidorah são de papel machê. A cabeça do cidadão está aonde é frágil. Em um último shot, o homem na roupa de Godzilla ficou ali parado na filmagem. E então ele começou a tremer violentamente, que nem na floresta. E isso é um péssimo sinal. A equipe tentou fazer alguma coisa, mas o ator do Ghidorah estava muito perto. O Gojira mordeu uma das cabeças do Ghidorah. Ele vomitou o líquido vermelho mortal na cabeça do Ghidorah. Que mesmo que não tivesse alguém ali, aquele ácido caiu pelo pescoço e que tava o braço do ator. Isso estava acontecendo quando o americano estava entrando no estúdio, deixando alguns funcionários confusos. O americano resolve tudo na bala. Os funcionários o pararam e perguntaram por onde que ele andou. E ele, uai, eu não fui demitido? Eles, não, você nunca foi. Ele estava confuso com isso, e eu também, não vou mentir. Que porra é essa? Quem que demitiu ele então? Ele estava confuso, mas ele também estava determinado. E entrou na sala que a catástrofe estava rolando e viu uma caixa de força ali. E o Gojira encarou essa caixa elétrica assim que percebeu que o americano entrou. É como se o bicho percebesse para onde ele estava olhando e olhasse de volta. E ele sabia o que ele tinha que fazer. Ouvimos um barulho de tiro. E assim está o homem no traje. Beleza, falta 3 homens no traje agora. Mandar bala antes que fique pior. Ou não! Porque a cabeça da coisa regenerou. A cabeça dele voltou. Puta que pariu. Temos essa imagem bizonha.
E termina com uma imagem do Ghidorah destruído e escrito: não se pode matar um deus. Já podia era. Essa foi a história de O Homem na Fantasia. Temem Intessuit. É uma história muito interessante, é até que simples, mas fácil de entender. É sobre radiação, consequências da guerra, da raiva dos Estados Unidos, da perda de uma família, de pessoas e entes queridos, da indústria sanguessuga que não tá nem aí para as consequências sobre o que vai acontecer com as pessoas, até mesmo políticos estão envolvidos em esconder casos. É algo muito mais profundo do que parece. E ao mesmo tempo não é só uma grande crítica sobre vários fatores, porque também mostra o lado melancólico de uma família perdendo o pai, de uma família perdendo a filha, de alguém sendo modificado de uma forma bizonha e não conseguindo nem se mexer direito. Infelizmente parece que o Knowledge, ele não vai mais trabalhar nisso, porque já faz 2 anos, 1 ano, e eu queria saber o que ia acontecer com a Motra, o que ia acontecer com todo mundo. Mas acaba assim, e até que faz sentido, já que o autor que estava passando as informações pra gente morreu e não tem mais esperança. Não se pode matar um deus. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma sugestão de um inscrito. Então, se vocês quiserem que eu traga outros vídeos, assim, outros temas que vocês querem que eu fale sobre, comentem tanto aqui quanto no meu Discord, que vai estar na descrição. Se inscrevam também para poderem serem avisados quando eu lançar novos vídeos. E eu vejo vocês no próximo. Até mais!